E é interessante como Deus parece que tem as suas datas, Deus tem o seu cronograma. Nesse momento em que o nosso país, de alguma forma, vive um momento de expectativa, de esperanças, mas também de tensões, de incertezas, mas também de muita vontade de agora acertar, não é? Tudo isso vem num momento em que a igreja põe para nós uma leitura que ilumina maravilhosamente o tema de nossa reflexão neste final de semana. Como é que nós podemos viver como cristãos neste mundo onde existem tribulações? Nesse mundo em que existem dificuldades, tensões, incertezas, mas não somente isso. Existe também a maldade, o pecado, a injustiça, a miséria. Como é que nós podemos dar este passo de enfrentar a vida, mas não como as outras pessoas, com o nosso diferencial, com aquela realidade típica nossa cristã, que é a fé, não é? Nós que temos fé, nós que somos verdadeiramente crentes. Como é que nós podemos dar este passo? Bom, em primeiro lugar, o convite para nós hoje especificamente é de aumentar a nossa fé. E o que quer dizer isso? Veja, fé, todos nós que estamos aqui temos. Pelo menos eu acho que, se você veio à missa, se você está procurando um acampamento, né, você tem fé. Só que fé é uma realidade que pode crescer. No Evangelho nós encontramos, creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, torna mais firme a minha fé. Jesus diz assim: se tivesseis fé como um grão de mostarda, transportaríeis montanhas. Então quer dizer que a minha fé pode ter tamanho, ela pode ser maior ou pode ser menor. A minha fé pode ser de um tamanho insatisfatório e eu posso fazer com que ela cresça. E como é que a gente faz para crescer a fé? Pois bem, principalmente para aquelas pessoas que já estão há mais tempo na caminhada, para aquelas pessoas que não estão começando a fé agora, não estão engatinhando, não estão ainda naquelas dúvidas terríveis do início, que não sabe direito no que é a igreja, isso e aquilo. Não, você que já tem caminhada, o que é que você pode fazer? Você que já tem sua família, tem tantos anos de casado, tem tantos anos de caminhada dentro da igreja, como é que você pode fazer para crescer a fé? Uma palavra. Essa palavra é um sentido da fé, o sentido sobrenatural. Nós precisamos pedir a Deus e nos esforçarmos para ter um sentido sobrenatural a respeito de nossa vida e dos acontecimentos. Então, com essa questão do sentido sobrenatural da fé, eu gostaria de jogar luz, não somente sobre as dificuldades que você vive pessoalmente, mas também jogar alguma luz para as realidades que nós estamos vivendo no nosso país atualmente. O sentido sobrenatural da fé. Primeiro, as palavras precisam ser explicadas. Sentido. Bom, eu tenho o sentido da audição. Estou ouvindo a minha voz nesse momento. Eu tenho o sentido da visão. Eu estou vendo vocês aqui na minha frente. Não é? Eu tenho o sentido do tato. Eu sinto o microfone, a textura da minha casula, etc. Mas existe um sentido que não é natural. Existem os 5 sentidos normais, mas a igreja está nos dizendo que existe um sentido sobrenatural. Isso quer dizer que é uma capacidade de
perceber as coisas que não é meramente humana, mas que vem de Deus. E perceber as coisas de uma forma que Deus enxerga, como Deus vê. Então, o sentido sobrenatural da fé. Trocando em miúdos, o sentido sobrenatural da fé é a capacidade que nós temos que desenvolver de olhar as coisas não mais com um olhar carnal, não mais com o olhar mundano, não mais com esta realidade humana fechada aqui nesse mundo, mas nós temos que pedir a Deus a graça de enxergar a nossa vida, a vida do nosso país, enxergar a realidade como um todo a partir de uma visão do próprio Deus. Então você já vê que é uma coisa sobrenatural. Como é que eu, ser humano limitado, posso enxergar as coisas como Deus as vê? Somente se eu tiver a fé, que é uma virtude infusa, uma virtude que é derramada no nosso coração, uma realidade que vem de Deus. Está muito bonito, muito teórico e muito difícil de entender. Então vamos dar um exemplo. Nós vamos aterrissar, vamos colocar no nosso dia a dia. Então, imagine só a seguinte situação. Padre Paulo Ricardo está andando pelas ruas aqui de Cachoeira Paulista. De repente, um assaltante vem e pega a minha carteira, o meu celular, me rouba, e não somente isso, ele me dá uma coronhada na cabeça e eu fico lá no chão, ensanguentado, né? Numa poça de sangue. Pois bem, a polícia vem, eu vou para a delegacia, faço um boletim de ocorrência. Segundo a visão natural, segundo os sentidos humanos normais, como é o nome da vítima? O nome da vítima é Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Eu mesmo, prazer. Mas segundo o sentido sobrenatural, a vítima é o assaltante. Por quê? Porque foi ele quem pecou mortalmente e com o seu pecado mortal ele perdeu o céu e mereceu o inferno. Isso quer dizer que, com o seu pecado, ele fez a ele mesmo um mal infinitamente maior do que o mal que ele me proporcionou. Eu perdi o celular, mas o celular a gente trabalha e compra outro. Perdi a carteira, vai ter uma trabalheira de refazer os documentos, não é? Um transtorno. Ganhei um galo na cabeça, quem sabe um corte profundo, tive que colocar uns pontos, vai ficar uma cicatriz na careca, não é? Mas tudo isso, até mesmo se ele me matasse, tudo isso são trivialidades. Como assim, padre? Agora eu suspeitava que Padre Paulo era maluco. Agora eu tenho certeza. Padre Paulo, o senhor está dizendo que se um assaltante, se fosse um homicídio, se ele não somente tivesse roubado o senhor, mas tivesse também um homicídio, ou seja, o crime do latrocínio, né? Roubar e depois matar, latrocínio. Pois bem, se tivesse feito isso, isso seria uma trivialidade. Sim, uma trivialidade, meus senhores. Por quê? Porque esta vida passaria de qualquer jeito. Eu estou com 45 anos de idade. Morrer com 45 não é o meu projeto. Tá? Se vocês ouvirem falar que eu morri com 45 anos de idade, saibam que eu morri contrariado. Por quê? Porque eu estava achando que Deus ia me dar um pouco mais de tempo para servi-lo, para me converter,
né? E para quem sabe diminuir o meu purgatório um pouco, né? Está entendendo? Claro, todos nós queremos viver. É evidente também que se Deus nos der uma morte precoce e nós soubermos antes, é evidente que é o nosso dever não morrer contrariado, aceitar a morte que Deus reservou para nós, né? Quando a gente recebe a notícia de que vai morrer, o que é que a gente faz? Inclina a cabeça e diz amém. Eu aceito, Senhor. Né? Não era o que eu queria, não era o que eu estava planejando, mas eu aceito. A gente tem que aceitar as coisas de Deus. Mas a vida passaria. Vamos supor que eu vivesse o duplo, eu tenho 45, que eu vivesse 90. Tá bom, 90 anos, né? 90 anos de idade, tá bom para vocês? Você disse que tá bom porque você não tem 90, né? Se você tivesse 90, você ia dizer, não, padre, mais um pouquinho. Conta a piada, não sei se é verdadeira, que o Papa Leão XIII, quando ele fez 90 anos, veio um cardeal e disse: santidade, auguri, auguri, como dizem os italianos, né? Parabéns, parabéns, que Deus lhe dê mais 20 anos de vida, né? Com 90 mais 20. Aí o Papa Leão XIII teria dito assim: eminência, não ponha limites à providência divina. Se Deus quiser me dar mais do que 110, né? Vamos pôr limites. O que é isso? Pois bem, se eu vivesse 90 anos, ou 100, ou 110, acabaria. E o que é mais 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, comparado com a eternidade? Nada. Perder 50 anos, comparado com a eternidade, é um nada, é uma trivialidade, é uma bobagem, é uma coisa ridícula. O meu assassino perdeu o céu eternamente. Eu perdi uns anos de vida. Quem é a verdadeira vítima? O assassino. Você entende então o que é o sentido sobrenatural da fé? O sentido da fé. Que você precisa ter esta capacidade de perceber as coisas com um olhar de Deus, com uma intuição divina. E se você que está vivendo uma tribulação, você está vivendo uma dificuldade e começa a enxergar as coisas a partir do olhar de Deus, então as coisas ficam bem diferentes para você. Veja, por exemplo, hoje nós celebramos São Luís Gonzaga. E eu falei para você que Deus tem suas datas. E São Luís Gonzaga, no ofício das leituras, que é uma oração que nós padres fazemos, mas também muitos leigos fazem a liturgia das horas. São Luís, que morreu muito jovem, escreveu para a sua mãe uma carta dizendo assim: mamãe, quando a senhora receber esta carta, eu já não estarei mais neste mundo dos mortos, eu estarei na vida, estarei no céu. Deixa eu ler as próprias palavras de São Luís, você não estranhe, é um filho escrevendo para a mãe no ano de 1591, então a linguagem é diferente da nossa. Mas o que ele vai dizer é isso que eu acabei de resumir para você. Ele diz assim: Ilustríssima Senhora, peço que recebas a graça do Espírito Santo e a sua perpétua consolação. Então a primeira coisa que ele quer que a mãe receba é consolação. Olha que visão de fé bonita. O filho morrendo, consolando a mãe, que está recebendo a notícia de que ele morreu. Quando recebi tua carta, ainda me encontrava nesta região dos mortos. Ou seja, este mundo aqui, para quem tem o sentido sobrenatural da fé, nós estamos na região dos mortos. Ou seja, estamos no mundo dos mortais.
Então, mamãe, recebi sua carta. Eu ainda estava aqui nessa terra de miséria e de morte. Mas agora, espero ir em breve louvar a Deus para sempre na terra dos vivos. Onde é a terra dos vivos? O céu. E ele diz, pensava mesmo que a esta hora já teria dado esse passo. Ou seja, provavelmente, quando a senhora receber essa carta, já fui. Então, ele diz assim, se é caridade, como diz São Paulo, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram, é preciso, mãe ilustríssima, nós diríamos hoje, mamãe querida, né? Que te alegres profundamente. Olha só o que ele está dizendo. Quando a senhora receber a notícia da minha morte, a senhora se alegre profundamente, por quê? Por teus méritos. É o filho na gratidão reconhecendo os méritos da mãe que o educou na fé. Veja que beleza. Mamãe, por teus méritos, Deus me chama à verdadeira felicidade e me dá a certeza de jamais me afastar do seu temor. Então ele vai continuar a carta, eu não vou ler aqui a carta inteira, mas a beleza de ter fé, existe realidade mais dramática do que um filho joveníssimo, né? Muito jovem, ele morreu em 1591 e nasceu em 1568, não é? 68, 78, 88, morreu com 23 anos. Jovem, de tudo. São Luís morre e consola sua mãe e diz, mamãe, a senhora se alegre, porque graças à fé que a senhora me deu, eu vou para o céu. Isto é visão sobrenatural. Você está entendendo? Isso é uma visão de fé. Ele vê quem são as verdadeiras vítimas. Nós que ficamos aqui chorando nesse vale de lágrimas. Nós que vamos ficar aqui ainda lutando. Porque São Luís sabia muito bem que ele estava em estado de graça. Ele morreu de forma heróica. Ele morreu. Por quê? Porque, embora ele fosse seminarista, estivesse muito bem no seminário, quando houve uma peste na cidade de Roma, ele se ofereceu voluntariamente para carregar os doentes. E com isso se contaminou com a doença. E por isso morreu doente. Mártir da caridade, do amor. Um homem. Nós às vezes vemos essas imagens de São Luís, né, que se apresenta como um jovenzinho, magrelo e doente, né? Parece que são feitas inspiradas um pouco na ideia de que, ele morreu cedo, então não devia ter muito saúde, devia ser um magrelinho assim, meio, né, tísico, né? Mas não era isso. Era um rapaz robusto. Porque se ele se ofereceu para ir carregar doentes, não era sem força. E morreu carregando os doentes. Morreu se dando. Morreu sem ser ordenado padre, mas morreu amando. Importante os seminaristas se inspirarem em São Luís. Meus filhos, não esperem a ordenação para começar a amar. Não esperem a ordenação para começar a ser santo, vocês que são seminaristas. Sejam santos agora. Amem agora. Porque vocês não sabem se terão um amanhã para amar a Deus. Vocês não sabem se vocês terão a oportunidade de amar a Deus amanhã. Como São Luís, isso era típico da espiritualidade dele, que ele recebeu de Santo Inácio de Loyola, o hoje. Cumprir o dever do hoje. Amar hoje. Mas vejam que visão sobrenatural, que visão extraordinária, que visão de fé, que sentido
sobrenatural da fé. O Evangelho, eu falei que Deus tem suas datas, né? Então são todas as leituras de hoje. Para iniciar um acampamento, fortes na tribulação, Deus nos diz: não junteis tesouros aqui na terra. Vamos juntar tesouros no céu. Vamos ter uma visão sobrenatural. Meus queridos, nós precisamos nos dar conta que nós, infelizmente, desafortunadamente, tragicamente, estamos perdendo o sentido sobrenatural da fé e estamos procurando uma realização aqui nesta terra, a juntar tesouros aqui nesta terra e não tesouros no céu. Essa é a grande tragédia. E esta é, infelizmente, a radiografia da nossa nação, mas não somente da nossa nação, do mundo inteiro. Nós estamos num mundo cada vez mais pagão, cada vez mais materialista. Deixa eu lhes dizer, eu acho lindo que o brasileiro esteja acordado. Eu acho lindo que a juventude veja e se dê conta, puxa vida, eu sou cidadão. Se o país está assim, eu tenho algo para dizer a esse país. Isso não é bonito? Gente, vamos aplaudir essas pessoas que estão acordadas. Que bom, que beleza, que lindo. Mas, e tem sempre um mais, né? Mas, tem sempre um mais. Que pena que as pessoas só se acordaram para os bens materiais. O Papa Bento XVI, e antes dele, João Paulo II, insistiu imensamente para que nós cristãos, como cidadãos, nos acordássemos para 3 realidades. Isso era um discurso do Papa Bento XVI aos políticos europeus, do Parlamento Europeu. 3 realidades que o Papa chamava de valores não negociáveis. Valores que não dá para renunciar. São 3 colunas firmes que nós, cristãos, deveríamos, isso sim, ir às ruas para reivindicar. Esses 3 valores que dizem respeito à vida política, que dizem respeito realmente à nossa vida espiritual, consequentemente. Quais são os 3 valores? O respeito à vida humana, desde a sua concepção até a sua morte natural. Segundo valor, o valor da família, constituída por um homem e por uma mulher, num casamento único, indissolúvel e aberto à procriação dos filhos. Terceiro valor, o direito que os pais possuem de educar os seus filhos nos valores cristãos. Esses 3 pontos são 3 realidades que o Papa Bento XVI, e já João Paulo II antes dele, e certamente o Papa Francisco também, que tem falado do valor da vida, que tem falado nas homilias diárias. Uma das coisas mais preciosas que nós temos nos últimos tempos são essas homilias diárias do Papa Francisco. Todos os dias ele tem uma reflexão. Um dia ele fala da importância da vida, outro dia ele fala de que os casais devem ter filhos numerosos, outro dia ele fala de outra coisa. Quer dizer, ele está tocando nesses assuntos e a gente vê que existe uma maravilhosa continuidade nos sucessores de São Pedro. Aqui não dá para citar um documento, não é, do Papa Francisco, porque ainda são poucos os documentos, não é? Mas ele ainda não citou esses 3 pontos, mas citará, porque isso é uma continuidade. Então vejam, esses 3 pontos são coisas importantíssimas, mas nós sabemos que todos os dias essas 3 realidades são pisadas no nosso país, é ou não é verdade?
E, no entanto, ninguém sai às ruas para protestar. Quando a gente sai às ruas para protestar, sai porque estão recolhendo impostos e estão roubando o nosso dinheiro. Vejam, eu não quero aqui dizer que isso não é uma reivindicação justa. É justíssimo, está entendendo? Se as pessoas querem um Brasil menos corrupto, um Brasil que não esteja empenhado em fazer grandes obras faraônicas para aproveitar e desviar verba, enquanto isso o povo vive uma situação desastrada, não é? Se o Brasil acordou para reivindicar isso, ótimo, graças a Deus, foi por isso que eu pedi esse aplauso. Mas eu tenho a impressão de que o Brasil acordou com um olho só. Só está um olho aberto. Precisa abrir os dois. Abrir os dois olhos. Por quê? Porque nós precisamos abrir a visão espiritual. Precisamos ver que existem valores maiores do que o dinheiro. Precisamos compreender que existem valores maiores. E quais são esses valores maiores? Esses valores maiores nós só iremos enxergar se nós sairmos do nosso egoísmo. Então esse é o primeiro passo para que depois lá na frente a gente tenha um sentido sobrenatural da fé. O que significa concretamente nós sairmos desse nosso egoísmo, dessa nossa miséria? Vamos analisar. Primeiro valor que nos recorda Bento XVI: o respeito à vida humana desde a sua concepção até a sua morte natural. Vejam, gente, como é que nós vamos respeitar as crianças que estão no ventre da mãe? E como é que nós vamos respeitar os velhinhos que já estão, na reta final da vida? Só iremos fazer isso se nós sairmos do nosso egoísmo e amarmos, é ou não é verdade? Por quê? Porque é evidente que quem é pai e quem é mãe aqui, levanta a mão. Muito bem. Vocês fica com a mão levantada assim para ter ideia. Isso. Olha aí, ó, quantos pais e quantas mães. Que beleza. Agora responde para mim. Pode baixar sua mão. A sua vida mudou ou não mudou depois que você teve o primeiro filho? Mudou pouco ou mudou muito? Você perdeu sua liberdade, o comodismo, você teve que passar a noite sem dormir, agora você planeja de forma diferente as suas férias, as suas coisas, as suas saídas. Antes você era livre, fazia o que queria, o que bem entendia. Agora, com os filhos, as coisas se tornaram bem diferentes. É ou não é verdade? Como que você vai respeitar um filho, a verdade da vida humana, se você não quiser ser incomodado? É o valor espiritual. Uma nação que sai às ruas para defender a vida e o direito de quem precisa ainda nascer, que está no ventre da mãe, é uma nação que diz: não tem problema, nós estamos aqui para isso mesmo. Vamos ser incomodados pelas crianças que nascem? Não tem problema, criança é lindo, pode vir que nós estamos aqui para amar mesmo. Está entendendo? A mesma coisa, o dever de respeitar a vida até a sua morte natural. Tem gente, e existem projetos assim, no nosso Congresso, no Senado mais especificamente, não é? Como existem propostas que no Código Penal, que está sendo reformado, se coloquem cada vez mais casos mais abundantes da possibilidade de aborto e cada vez mais casos de também, se os médicos decidirem que aquele paciente lá já não tem mais condições, etc. e tal, não tem problema, desliga o aparelhinho, pronto, foi. Está dando trabalho. Gente,
Países que adotaram isso, como por exemplo a Holanda, qualquer médico tem a autorização do Estado de decidir quando aquele paciente vai ser um peso para os cofres públicos de tratar a saúde daquela pessoa. Quando vê, não, já está velho, está com câncer, mas se ele com esse câncer aí pode viver ainda mais 6 meses, não tem problema, vão ser 6 meses de despesa. Então, pronto, dá uma injeção com veneno e pronto, mata. Na Holanda acontece isso. Hoje, na Holanda, os velhinhos, quando ficam doentes, vão todos, cruzam a fronteira e vão se tratar na Bélgica. Porque eles sabem que se eles se internarem num hospital holandês, estão mortos. O Papa diz, você tem que respeitar a vida. É pesado? É. Vai custar caro? Sim. Mas nós temos que respeitar a vida. É incômodo? Não tem problema. Nós estamos aqui para isso mesmo. Estamos para amar. Uma nação que sai às ruas para defender o direito de os velhos morrerem em paz, com uma morte natural, é uma nação que diz, eu estou aqui para amar, estou pronto para ser incomodado. Está entendendo? Eu não sei se você está entendendo como os protestos que nós estamos vendo nas ruas são justos. Sempre eu digo, porém, tem que pôr aquele parêntese, né? Nada de protesto violento, não é verdade? Nada de violência. As pessoas têm direito de protestar. Que bom que o Brasil acordou. Mas agora então, Brasil, acorda com outro olho também, porque abriu só um olho. Precisa abrir os dois olhos. Um país que sai às ruas para protestar a respeito daquele segundo valor que é inegociável, como diz o Papa Bento XVI, o valor da família constituída por um homem e uma mulher, abertos à vida, à procriação das crianças, num casamento único e indissolúvel. Que beleza é a família. Gente, a família é um caminho de santificação. Repete assim comigo, eu creio. Eu creio na família. Mas não quero que você diga isso da boca para fora. Você tem que dizer de coração. Então, se você não crê de coração, pode ficar calado. Não repete feito papagaio. Eu quero uma pessoa convicta. Fala assim, eu creio. Na família. Caminho que Deus escolheu para me levar para o céu. Gente, ser família é lindo. Ser família é lindo e ser família é santificação. Por quê? Porque a gente precisa perdoar muito. A família é um banco onde cabem 3 pessoas sentadas e tem que sentar 5, entendeu? Você tem que se encolher para dar espaço para o outro, é ou não é verdade? É um caminho lindo de santificação. É um caminho lindo. Então, nós precisamos crer na família, de segurar a família, segurar o divórcio, não é isso? Ensinar os nossos filhos a beleza da fidelidade matrimonial, a beleza de unir um homem e uma mulher, e a beleza de que somente a união de um homem e de uma mulher é que está aberto à vida. Nós podemos praticar, podemos não, né? Mas digo, podemos no sentido que tem possibilidade. O ser humano tem possibilidade de praticar o sexo das formas mais variadas e esdrúxulas. Né? A criatividade, o Kama Sutra, né? As posições sexuais, as variações sexuais são infinitas. Mas só existe uma forma de sexo que Deus criou, que é quando um homem une a mulher de uma forma, atenção,
de uma forma que possa gerar a vida. O resto não foi criado por Deus. O resto é invenção nossa. O resto é bobagem. E podem fazer protestos, passeatas, que quiserem, não adianta. Só sai vida daí, não sai de outros lugares. Está entendendo? Então é importante a gente ver isso. O Papa disse que é um valor extraordinário. Agora, nosso país precisa acordar com este outro olho. São dois olhos, um olho que vê a justiça material, a corrupção, o dinheiro, as necessidades físicas, mas que vê também os valores espirituais e culturais, os valores morais, os valores nos quais essa nação foi fundada, essa terra de Santa Cruz, que é a grande família brasileira. Nós precisamos crer nisso. E precisamos entender que isso não significa discriminar ninguém. Ninguém está querendo colocar os outros na cadeia e discriminar. A gente só quer que se reconheça a dignidade do que Deus criou. E se respeite. Não colocar no mesmo nível aquilo que nós inventamos por nosso egoísmo e aquilo que Deus fez no seu amor. Não está no mesmo nível. O sexo aberto à vida foi uma invenção do amor de Deus. O sexo fechado à vida foi uma invenção do nosso egoísmo. Não queiramos colocar as duas coisas no mesmo patamar. Eu não quero com isso discriminar ninguém. Não quero colocar ninguém na cadeia. Não quero que ninguém seja discriminado injustamente. Injustamente. Mas existe uma discriminação justa. Quer dizer, daqui do projeto do amor de Deus sai vida. Desse projeto do egoísmo humano não sai vida. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas, e aí vem a terceira coisa, o terceiro valor, que é inegociável, diz o Papa Bento XVI, temos uma outra coisa, que é o direito de os pais educarem os seus filhos nos valores cristãos. Ora, vejam, meus filhos, nós é que podemos educar os valores. Quem é o educador dos valores? Só existem duas instituições capazes de educar os nossos filhos nos valores. Duas, não três. Duas instituições podem educar os nossos filhos nos valores. Primeira instituição chama-se família. Segunda instituição chama-se igreja. O Estado não é capaz. O Estado não é capaz de sozinho gerar valores. O Estado e o governo, ele organiza a vida. Mas existe uma coisa que existe antes do Estado e antes do governo, chama-se vida. Se o Brasil é uma democracia, é porque existem valores cristãos que fundam essa democracia. Nós cristãos, nós católicos, evangélicos, os espíritas até mesmo, temos o direito de educar os nossos filhos nos valores da nossa religião, que nós herdamos da nossa civilização. E quem vai dar esses valores somos nós e não um grupo de funcionários tarados. Deixa eu explicar a palavra tarado. Aqui precisa de uma nota de rodapé, porque as pessoas perderam a noção do que é um tarado. Tarado, gente, quando você tem uma balança e você põe uma tara na balança, ela fica desequilibrada, não é? Então, tarado é quem tem qualquer tipo de desequilíbrio. Se você tem um desequilíbrio emotivo, sexual, desequilíbrio na sua visão do mundo, nos seus valores, nas suas coisas, se você é desequilibrado, a sua visão é tarada. Entendeu? É isso que quer dizer tarado. Não é xingamento, é uma coisa desequilibrada.
Então veja, quem é que vai dar esses valores? Somos nós. Se você tira a religião, como estão querendo, o Brasil é um Estado laico. O Brasil é um Estado laico. Sim, o Brasil é um Estado laico, mas não é um Estado ateu. O Brasil é um Estado que tem cidadãos religiosos, que tem seus valores e tem direito de transmitir esses valores para os seus filhos. Portanto, nós cristãos, não queremos que um grupinho de educadores ateus com valores distorcidos venham agora a dizer para nós como devem ser os nossos filhos. É ou não é verdade? Isso é um valor que não é negociável. Mas quando a gente vai às ruas para gritar mais educação, mais educação, mais educação, e pedindo isso para o Estado, para este Estado que já está com as garras excessivamente fincadas na educação, existe alguma coisa aqui que nós precisamos abrir o outro olho e enxergar. Nós é quem somos os educadores dos valores dos nossos filhos. Pai e mãe, seja generoso, faça isto, dê tempo para o seu filho, mesmo que isso signifique diminuir o orçamento familiar, está entendendo? Nós estamos ficando materialistas. É mais importante você dar tempo para o seu filho ganhar menos dinheiro, do que depois você gastar muito mais dinheiro em clínicas para tirar as drogas do seu filho que não recebeu valores. Em tantas outras coisas, se o maior investimento que um país pode fazer é na educação dos seus filhos, feita pelos pais, nos valores recebidos pela Igreja Católica, mas também as comunidades evangélicas, mas também os espíritas, todos eles têm o direito de dar seus valores religiosos, porque se a gente tira a religião da educação das nossas famílias, o que nós somos capazes de gerar é perversão, somente isso. Eu fiz essa grande explanação para que nós olhemos para estas manifestações com um olhar sobrenatural. A Luzia Santiago, que é cofundadora da comunidade Canção Nova, hoje veiculou um pronunciamento importante que posiciona a comunidade Canção Nova diante destas manifestações. Ela dizia: a comunidade é a favor da democracia, mas é importante nós vermos espiritualmente tudo o que está acontecendo. Então, a Canção Nova está convocando o Brasil para uma corrente de oração. Nós precisamos orar, nós precisamos rezar, precisamos de joelho no chão, porque somente isto é que vai nos dar uma visão sobrenatural, para não sermos um bando de animais brigando na rua por um pedaço de bife. Você está entendendo isso? Nós não podemos deixar que o Brasil, país da Santa Cruz, caia na animalidade. Se a gente vai às ruas como cidadão, devemos ir às ruas como cidadãos cristãos. Porque se nós perdermos a espiritualidade, nós seremos simplesmente como animais que lutam por um osso. Animais que se degladiam. E o que acontece? O que acontece, meus irmãos, é que somente quem tem uma visão espiritual é capaz de entender o que é partilha, solidariedade, amor, doação, entrega. Está entendendo? Porque isso são coisas do Espírito. Deixa eu explicar para ficar mais claro ainda. Tem aqui uma toalhinha
que me foi dada. Vem aqui um seminarista aqui, de cobaia. Toalhinha, vamos supor que ela fosse minha, não é minha, da Canção Nova. Mas faz de conta que ela é minha. E eu dou essa toalhinha para você. Segura aí, Ricardo. Isso. Veja só. Eu digo, nós vamos partilhar essa toalhinha. Qual é o problema? Nós não somos capazes de partilhar isso daqui 100%. Se é seu e é meu, é só 50%. Então, de vez em quando eu uso, de vez em quando você usa. Entendeu? Então vai acontecer isso daqui. Ó. Com as coisas materiais, sempre vai haver uma tensão. Porque se eu dou, eu perco. Se ele me dá, ele perde. Se a gente partilha, cria uma tensão. Isso é normal. É assim a vida material. Você está entendendo? Mas na vida espiritual, não. Na vida espiritual, quanto mais eu dou para você, mais rico eu fico. Não precisa, não, mas isso é de fé, Padre Paulo? Não é uma questão de fé. Qualquer ser humano de boa vontade enxerga isso. Você não precisa ser cristão, não precisa ser católico, não precisa nada disso. Só precisa ser inteligente. Olha só o que eu estou fazendo agora. Eu estou transmitindo para você um conhecimento, sim ou não? Eu estou perdendo o conhecimento que eu tenho? Não. Mas você está ganhando, não está? Olha só, eu estou dando um conhecimento para quantas pessoas? E não estou ficando pobre, muito pelo contrário. Faz 21 anos que eu sou padre, e em 21 anos, eu já preguei tanto, já distribuí tantos dons de Deus para as pessoas, que me tornou muito mais rico. Eu hoje sou um padre mais rico espiritualmente do que há 21 anos atrás, quando fui ordenado. Por quê? Porque eu doei, entendeu? Assim, por exemplo, quando eu olho para o exemplo extraordinário de Monsenhor Jonas, esse homem que se doa completamente, o que é que eu vejo? Eu vejo que ele é muito mais rico espiritualmente. Quem doa mais, fica mais rico. Isso só acontece no mundo do espírito. Se eu evangelizo e dou Deus para você, eu não perco Deus. Mas se eu dou essa toalhinha, eu perdi a toalhinha. Está entendendo? Se eu dou Deus para você, eu perco Deus. No mundo espiritual é exatamente o contrário do mundo material. Veja, por exemplo. Eu quero que todos vocês vão para o céu. E com isso, ao desejar que vocês vão para o céu, ao me esforçar para que vocês cheguem ao céu, eu estou abrindo o meu caminho para o céu. Estou ficando mais rico. Mas se por acaso eu desejar, desta multidão de pessoas que está me ouvindo nesse momento, se eu desejar que uma única pessoa, veja só, uma só, vamos supor que nesse momento, né, vocês estejam aqui me ouvindo e as pessoas em casa que vão assistir esta homilia, que milhões de pessoas recebam essa mensagem. Mas se eu desejar que uma pessoa, uma única pessoa, vá para o inferno, se eu desejar que uma única pessoa perca Deus, neste momento eu perdi Deus. Entende o mundo espiritual? Se eu der, eu fico rico. Mas se eu quiser tirar Deus de você, nesse momento eu perdi Deus. Olha que coisa extraordinária. Como o mundo espiritual é diferente do mundo material. Então, gente, vejam. É por isso que um país precisa de espiritualidade. Porque se não houver espiritualidade, nós vamos às ruas ficar puxando um bife. Está entendendo? Porque isso daqui é uma realidade material. Se a gente só vai lutar pelos bens materiais, nós vamos sempre criar tensões. Mas se nós lutamos pelos bens espirituais, todo mundo fica mais rico. Por isso o Brasil precisa se acordar da sua vaziez materialista. Nós estamos educando as novas gerações para o materialismo.
Eles saem às ruas para lutar contra a corrupção? Ótimo. Mas e se saíssem para lutar pelos valores espirituais? Por exemplo, esses 3 valores, não é? Extraordinários que Bento XVI colocou e que eu comentei nessa homilia. No início desse acampamento, Fortes na Tribulação, nós somos chamados a ter uma visão sobrenatural das realidades. Um sentido da fé. Não veja as coisas somente com o mundo material, porque isso é cegueira. E isso então vai iluminar os sofrimentos que você vive. Se você tiver esse sentido sobrenatural, você vai poder ver os conflitos da sua família, as misérias que você vive, e vai começar a ver sentido nisso tudo. Quantas vezes eu já atendi confissão de senhoras que, ajoelhadas no confessionário, dizem: Padre, eu sirvo tanto a Deus, eu estou tanto na igreja, mas meu marido na bebida, meu filho nas drogas, outro filho divorciado, outro filho com AIDS. Padre, o que é que eu faço? Como eu vou mudar tudo isso, Padre? Eu estou servindo a Deus, mas Deus parece que não ouve as minhas orações. E eu digo: minha senhora, a senhora tem certeza que a primeira pessoa que Deus quer converter é seu marido e seus filhos e não a senhora? Talvez numa visão sobrenatural, exatamente todos esses sofrimentos sejam um grande trampolim que irá fazer com que a senhora não se perca e que seus filhos e seus maridos, por consequência, cheguem um dia ao céu. Na visão sobrenatural, a gente vê este mundo como um dom de Deus, sem dúvida alguma. Mas o dom maior é a vida eterna. Ver as coisas com o olhar de Deus, ver com outra perspectiva. Não ver somente os valores materiais, mas ver os valores espirituais. Cresçamos na fé. Somente assim seremos fortes na tribulação. CançãoNovaPlay.com. Assine já!